Então vamos lá, pessoal, vamos continuar com as aulas de análise combinatória. Neste vídeo veremos então anagrama. Atenção, se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que assista todas as aulas anteriores, siga passo a passo até chegar a entrar nas anagramas e assim não sentirá mais dificuldades aí. Na próxima aula nós veremos sobre então combinação. Atenção, combinação e fecharemos então com esse assunto de análise combinatória aí com chave de ouro. Agora, anagrama, como disse, um dos métodos mais avançados que nós usamos para contar. Na aula anterior, nós introduzimos um conceito de permutação. Permutação, que nós vimos lá, era permutação, nesse caso, então, sem repetição. Enquanto a anagrama, ela que também são permutações, nesse caso, então, com repetição. Mas tudo isso veremos, então, nesta aula aqui. Eu sou Júlio Momadi, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e vamos, então, a esta aula. Vamos a isso. Muito bem, temos então anagrama. Atenção, podemos ver então a definição para nós podermos entender o passo a passo desse assunto então aqui. Se há N elementos, veja aqui a definição. Se nós temos aí, por exemplo, N objetos, não é? Com N1 do tipo 1, atenção, N2 do tipo 2 e N até NR, não é? Do tipo R. Então, a soma de N1 mais N dar mais até N, nesse caso R, então há esta fórmula aqui, então, aí, elementos. Ou seja, anagrama que nós podemos entender, o passo a passo de anagrama, apesar que a definição pode parecer mais confusa, mas na prática, na verdade, é muito simples. É o seguinte, por exemplo, se nós temos, por exemplo, aqui, então, N objeto, em que esse N objeto nós temos o N1, objeto do tipo 1, tá? N1, objeto do tipo 1, e depois, por sua vez, nós temos então N2, objeto do tipo 2. O N2, objeto do tipo então 2. E assim segue. Agora, se nós queremos saber então de quantas formas que nós podemos permutar ainda esses N elementos, basta escrever esta fórmula que eu coloquei aqui. Qual é a fórmula, Julie? Coloca assim, permutação, tá? Permutação de N, ou seja, podemos colocar essa permutação de N em que mais para cima basta colocar a quantidade dos elementos, tá? Por exemplo, o objeto do tipo 1 foi repetido quantas vezes? Este N que nós temos mais para cima, por exemplo, aí temos N1, N2, N3, por aí vai. Este N representa o número de elementos em que esses objetos têm lá, tá? Nós podemos colocar, por exemplo, aqui está N1, N2 e aí está N3 e vai até N, não é? NR. Agora, esta parte daqui vai representar o quê? Basta colocar o N, então, fatorial, que divide pelo fatorial dos elementos repetidos ou não repetidos, vai depender de ti. Aí, então, nós temos, por exemplo, o fatorial de N vezes o N2, então, fatorial, vezes, nesse caso, o N, até o NR, tá? Podemos continuar, então, até o nosso NR. NR, aí, então, fatorial. Se não percebeu bem, vamos dar aqui então um exemplo. Assim tá bom. Veja só aqui então. Eu posso colocar, por exemplo, um exemplo, não é? Vamos colocar então um exemplo. Esse exemplo, eu posso colocar Ana, tá? A palavra então Ana. Nós podemos ter então a palavra Ana. Agora, se eu for a te perguntar de quantas formas nós podemos perguntar a palavra Ana? Simples, não é? Na verdade, eu vou ter que colocar como sendo o A1 só para poder identificar o A1 e o A2. Vai entender daqui a nada. Imagine só, começando por o A1. O A1 posso escrever como sendo essa sequência que apresenta aí, não é? Que é o A1, o N e o A2. Esta é como uma sequência. Agora, eu posso começar então por aí, então por o A também. Vamos começar aqui então mais por A. O A1, não é? O A1 eu posso inverter aí. Ficamos com A1, aqui está o A2 e depois N. Agora, esse é o número de forma que eu posso escrever começando aqui então por o A1. Mas agora, eu posso começar por o N. O N eu posso escrever como sendo o N. O N, então, nós podemos combinar com o A1, aí está o A2. Começando aqui novamente por N, eu posso combinar com o A2 e aí está o A1. Mas agora, eu posso começar também, nesse caso, com o A2. Começando com o A2, eu posso colocar então aí, nesse caso, o AN e aí então o A1. E depois com o A2, eu posso começar ou escrever o A1 e aí então o A2. Ou simplesmente aí está o N. Veja só aqui então. Nós temos aqui então 6 formas. Possivelmente nós temos aí então 6 formas. Mas atenção, se não fosse que eu identifiquei o A1 e o A2, na verdade,
por exemplo, essa sequência que nós temos aqui, o A, por exemplo, essa sequência que eu tenho aqui, seria a mesma sequência que eu tenho aqui. Veja só aqui então, veja só aqui. Essa sequência que eu tenho aqui seria a mesma sequência que eu tenho, por exemplo, aqui. Se não fosse que eu identifiquei, tá? Ou seja, esta parte aqui nós contamos duas vezes. Da mesma forma também, esta sequência aqui seria a mesma sequência de onde, por exemplo? Será a mesma sequência desta que nós temos aqui, tá? Visto que eu contei aqui também duas vezes. Então, na prática, na verdade, ficaríamos com quem? Esse que nós contamos duas vezes, vamos contar apenas como sendo duas vezes, tá? Temos 1, 2, 3, 4 repetições. Vamos contar como sendo aqui, então, duas repetições. Agora, temos 2, 3. Temos aí, então, 2, 3. E depois onde? Aqui 3. 3, acredito que 4. Não, essa sequência também será a mesma coisa, sequência. Apenas só ficamos aí, então, com 3 apenas. Então, na verdade, o número de sequências de Ana, não é? Sem essas repetições, fica apenas 3. Não fica 6, como aparece aqui. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Por exemplo, se eu tenho aqui, então, N elementos, nós temos aqui, então, N elementos, então, devemos contar. Se eu quero fazer, então, a permutação desses elementos, simplesmente, aplicando a nossa fórmula, ficamos assim. Permutação, aí nós temos 3 elementos, de 3, e depois aqui em cima, vamos colocar o número do tipo de objetos que nós temos. Veja só aqui então a fórmula. Veja só aqui então. Como disse, se existe N objetos em que existe N1 do tipo 1, atenção, e existe N2 do tipo 2, até NR do tipo aí, então R, então nós podemos aplicar essa fórmula. Ou seja, nós teremos aqui então, esta parte até posso aqui então identificar. Nós teremos aqui então esta parte aqui N1, N2, por aí vai. E por sua vez, nós podemos dividir como aparece aqui. Ou seja, os objetos do tipo A1 são 2 objetos, visto que é A simplesmente. Logo eu posso colocar aqui. Veja só aqui então. Vou ter que colocar, por exemplo, o objeto do tipo A são 2. Vamos colocar então 2, tá? O objeto do tipo N é 1. Vamos colocar então é 1. Automaticamente nós ficamos com o seguinte. Teremos então 3 fatorial, que divide então por quê? Por 2 fatorial vezes 1 fatorial. Agora, automaticamente, o 3 fatorial é a mesma coisa 6, não é? Que divide então por quê? O 2 fatorial é a mesma coisa 2 vezes 1 fatorial também é igual a 1. Automaticamente ficamos então com 3. Então, esse 3 que nós encontramos aqui inicialmente, percebeu a fórmula? Ou percebeu que seria o conceito de fatorial? Então, é mais ou menos que nós podemos então entender esse assunto e aplicar então na vida real. Muita atenção aqui, tá? Na verdade, aquela fórmula ali é super tranquila de aplicar. Basta apenas identificar quantas repetições nós temos e coloca na fórmula, simplesmente. Ou seja, identifica o número de objetos do tipo 1 e coloca na fórmula o número de objetos, né, que é o cardinal. Aprendemos isso nas aulas anteriores. E coloca na fórmula e assim sucessivamente. E depois disso, então, pode aplicar a fórmula, tá? Que é o número de objetos que nós temos, que divide pela quantidade ou pelo produtos de fatoriais dessas mesmas repetições. Vamos então logo a seguir fazermos diversos exercícios para você poder ficar então craque nessa parte aqui. Tudo bem? Veja só aqui então. Veja só aqui. Agora, nesse exercício que nós temos aqui então ao lado, nós podemos analisar. Vamos então analisar e assim resolver, tá? Analisar e resolver. Veja só aqui então, de quantas formas, nós queremos saber então de quantas formas, ou de quantas formas, 8 sinais do tipo mais e 4 sinais do tipo menos, não é? E podem ser colocados em uma sequência, simples, não é? Veja só aqui então, de quantas formas, 8 sinais, em que esses 8 sinais, nós temos uns sinais do tipo mais e depois também temos outros sinais do tipo menos, não é? Agora, o que nós podemos entender é de que quantos do tipo mais nós temos. Acredito que então aqui, nessa parte aqui nós temos 8 sinais do tipo mais, não é? Perceba bem aqui então. O número de sinais, vamos ler bem, o número de sinais seria aqui então, os sinais do tipo mais os sinais do tipo menos, não é? Então aqui estamos a somar. Agora, esses aqui, a quantidade de sinais do tipo mais é igual a 8. Vamos colocar então 8. A quantidade de sinais do tipo menos é igual a 4. Vamos colocar então 4. Em que no total são 12. São 12 sinais. Tudo bem?
Agora, depois de encontrarmos o número total, que é o nosso n, vamos entender. Nessa sequência, eu posso formar da seguinte maneira. Eu posso colocar, por exemplo, então mais, menos, por aí mais, tá? Essa que será uma sequência até então 12. Até então 12 vezes, tá? Essa repetição aqui até chegar nesse caso 12. Tá? Nós queremos saber quantas formas nós podemos permutar esses sinais. Certo? Certo. Veja só aqui então. Na verdade, como eu tenho outros sinais do tipo mais e quatro sinais do tipo menos, basta fazer o seguinte. Permutação. Permutação, forma de nós podemos permutar. Atenção. Permutação em que são 12 e, por sua vez, nós temos então os sinais do tipo mais, são 8. Vamos colocar então 8. E sinais do tipo menos são 4. Vamos colocar então 4. Automaticamente, isso aqui se reduz a um exercício simples mesmo de se fazer, tá? Nós teremos então aqui 12 fatorial, que divide nesse caso então por 8 vezes então 4 fatorial. Agora, vamos operar. Opera aí. Aqui no 12, eu posso colocar como sendo 12 vezes 11 vezes 10 vezes 11, 11 não, vezes 9 vezes 8 então fatorial, que divide então por 8 fatorial vezes o 4 fatorial. Cortamos este com este, ficaremos então com quem? O 4 fatorial é a mesma coisa 24, não é? Teremos então 24. Aprendeu lá, não é? Que é o 4 fatorial é a mesma coisa 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que será igual nesse caso então a 24, certo? Certo. Agora, nesta parte aqui também, eu posso colocar aqui em cima. Aqui em cima nós temos então 12 vezes 11 vezes 10 e vezes 9. Então, posso simplificar este com este, ficaremos apenas só com 2. Este com este, ficamos apenas só com 5. Automaticamente, aquele nosso exercício reduz-se apenas um exercício que é 11 vezes 5 e vezes 9, simplesmente. Agora, não sei se terá que aplicar que tipo de estratégia, mas esse exercício aqui é fácil de fazer, mas eu terei que usar a calculadora aqui. 11 vezes 9 vezes 5 é igual a 495. Teremos então 495. Tudo bem? Quantos números de 7 dígitos podem ser formados usando apenas os algarismos que nós temos então ao lado? Supondo que não se tem restrições. Ou seja, a nossa linha A não tem nenhuma restrição. Atenção, se não tem nenhuma restrição, então a nossa fórmula ou o nosso exercício se reduz ao que nós vimos anteriormente. Preste atenção porque se tem restrição, isso implica o quê? Terá que obedecer a quem tem restrição. Se não tem restrição, terá que fazer aplicando os conhecimentos que nós vimos. Vamos aplicar então a definição de anagrama. Ou simplesmente permutações então com repetição. Vamos continuar resolvendo aí, tudo bem? Veja só aqui então, temos 7, o nosso n, a nossa linha A, o nosso n é igual então a 7. E por sua vez, nós temos esses elementos. Então nós escrevemos aqui então quando nós podemos permutar esses elementos. Logo, nós temos aqui então permutação de 7 elementos. Aqui em cima nós temos o quê? Temos aqui então o elemento 1 foi repetido quantas vezes? Apenas uma vez. Vamos colocar então uma vez. O elemento então 3 foi repetido quantas vezes? Apenas uma vez. Colocamos então 1. O elemento 6 foi repetido quantas vezes? 3 vezes. O elemento aqui então 8 foi repetido 2 vezes. Colocamos então 2. Automaticamente, ficamos com o que aí? Colocamos o 7 aqui então fatorial, que divide por 1 fatorial, vezes 1 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes o 2 fatorial. Automaticamente, isso teremos aqui então o 7 fatorial, que divide então por 3 fatorial, vezes o 2 fatorial, simplesmente. Agora, isso aqui é fácil de operar, vou ter que reduzir, apenas simplificar. O 7 nós podemos escrever como sendo aqui então 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4 e vezes 3. Terminamos por aqui. Automaticamente nós teremos aí então 3 fatorial, vezes o 2 fatorial. O 2 fatorial é a mesma coisa 2. Cortamos este com este. Agora, este com este, ficamos então com 7 vezes 6, vezes 5 e vezes 2. Simples, não é? Vamos multiplicar. Multiplicando aqui então 7 vezes 6, vezes 5, vezes 2, ficamos o 7 vezes 6, vezes 5, vezes 2, ficamos então com 420. Automaticamente, o nosso resultado ficamos com 420 formas. Agora, a nossa linha B, temos então, devem ser maiores que este número, que é nesse caso aí, então, 600, não é? 600 mil. Podemos dividir aqui uma vez. Por aí vai.
Então, veja só que esse número gigante que nós temos aí. Neste caso, então eu posso colocar então este número. Atenção, imagine só, os nossos algarismos que fomos nos fornecidos são esses aqui. São 1, 2, 6, 6, 8 e 8. Agora, analisando só, para a primeira posição, deve ser superior a este número. Para a primeira posição, será que é possível nós usarmos, por exemplo, o 1 ou o 3? É possível? Não, não é possível usar 1 e 3. Logo, para a nossa primeira posição, ele pode começar apenas só por 6 ou por 8, tá? Maior ou igual. Podemos colocar então maior ou igual, tá? Maior ou igual. Aquele número ali não tem problema aí. Então, mas também mesmo que não seja igual àquele número, por quê? Se aqui começo com 6, eu posso, na verdade, escrever ou colocar então 6 e a seguir ser 1. Logo fica maior. Mas tudo bem, tudo bem. Veja só aqui então. Nós podemos começar, por exemplo, por 6. Vamos aí então. Começando com 6. Começando com 6. Tá, começando com 6, ficamos o seguinte. Teremos então a permutação. Se começou com 6, isso implica o quê? Na verdade, se esses números eram quanto? Temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, logo ficam 6. Nós podemos colocar então 6. São 6 números que nós iremos permutar. O total de permutações, vamos colocar então 6. E professor, quantas repetições nós temos? As repetições que nós temos, usando esses algarismos que nós temos aqui, 1 foi repetido apenas uma vez, o 3 também uma vez, o 6 foi repetido apenas só 2 vezes, porque o outro 6, ele aqui está a começar, tá? O outro foi repetido apenas só 2 vezes. Vamos colocar então 2 vezes. Automaticamente, teremos aí então 6 fatorial, que divide por 1 fatorial, vezes 1 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Automaticamente, eu posso colocar como sendo o quê? Com 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Que divide nesse caso então por 2 fatorial vezes 2. Cortamos este com este, teremos então 3 vezes 5, vezes 4 e vezes 3. Automaticamente nós podemos, veja só aqui então, 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 é igual então a 180. Vamos colocar então 180, tá? Agora, veja só aqui então, podemos começar nesse caso então com 7. Vamos então, começando com 7. Começando, vamos escrever aí então, não tem problema, não tenha pressa, filho, não tenha pressa. Começando com 7. Com 7. Ficamos nesse caso então com permutação de 7, tomado aqui. Ou seja, aqui ficamos com o quê? Teremos que dizer o seguinte, aqui ficamos com 1 repetido uma vez, o 3 repetido uma vez, o 6 foi repetido nesse caso aqui então, para esse caso, aqui tem que dizer outro 6. O 6 foi repetido nesse caso por 3 vezes, o 8 uma vez. Tá? O outro entra uma vez. Automaticamente ficamos nesse caso com o quê? Aqui é 6, tá? O 6 por quê? Porque se começarmos com 7, isso implica que nós teremos apenas só 6 elementos para nós permutarmos, visto que a quantidade dos algarismos disponíveis são 7, tá? Agora, neste caso, eu posso colocar então 6 fatorial, que divide por 1 fatorial, vezes 1 fatorial, vezes o 3 fatorial, vezes 1 fatorial. Agora, operamos aí então. Vamos a isso. Aqui ficamos com 6 vezes 5 vezes 4 e vezes 3 fatorial. Divido aqui então por 3 fatorial. Cortamos este com este. Automaticamente nós ficamos com o quê? Ficamos com 6 vezes 5 vezes 4, em que dá 120. Vamos colocar então 120. Logo, o número das formas que nós podemos aqui então escrever aquele número, que é a nossa resposta da linha B, fica apenas o somatório entre 120 mais o 180. Nós podemos somar aqui então com 180 e ficaremos com 300. Então, temos ainda 300 formas de escrever aquele número ali. Tudo bem? Muito simples, não é? Presta atenção aí. Quantos anagramas da palavra matemática, supondo que não tem restrições? Atenção, vamos supor que não tem então nenhuma restrição. Agora, de modo que não tem restrição, e é simples de fazer, aprendeu lá. Teremos aqui a nossa linha em que matemática, credo, tem quantas letras? Podemos contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 tomada quando aqui? Ou seja, a letra M, podemos colocar então, a letra M é repetida quantas vezes? 2 vezes. Vamos colocar então, repetimos 2 vezes. A letra aqui então A, repetimos 2 vezes. Cortamos,
cortamos, não, 3 vezes, não é? Temos aqui então 3 vezes. A letra T, cortamos e cortamos 2 vezes. Qual a letra aqui então? E foi repetida aqui uma vez e depois o C foi repetido apenas só uma vez. Temos exatamente assim. Agora, esta parte aqui então resume-se apenas escrever aqui então 10 fatorial, que divide nesse caso então por 2 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes o 2 fatorial, vezes 1 fatorial, vezes 1 fatorial. Agora, vamos operar. Colocamos então 10. Vamos, opera aí, tá? Opera. Não sei se vou colocar na calculadora, não sei se isso aqui dá para calcular aqui. Não sei se dá para colocar na calculadora. Temos 2 vezes 3 vezes 2, não, vezes 6 vezes 2, tá? Em que dá este número gigante. Ficamos nesse caso com 1, 5, tá? 1, 5, 1, 2, 0, 0. Tudo bem? Então, veja só aqui então. Para a nossa linha B, disse começando por vogal. Atenção. A palavra matemática, quantos vogais temos? Nós podemos limpar aqui, tudo bem? Então, o número de vogais, nós podemos escrever aqui, então, vogais, que nós temos naquela palavra ali, tá? Vogais, são, aí então, A, E, I, tá? A, E, I. Agora, se nós queremos saber, ou se nós queremos saber que teve que começar, nesse caso aqui, tá, por vogal, isso implica que teve que começar aqui, tá, por A, ou comece por E, ou comece por I. Simplesmente assim. Então, começando por A. Vamos começar por A. Se nós começarmos por A, nós ficamos com o seguinte. Permutação. Vamos permutar aí, então. Vamos permutar quantos elementos? Se no total eram 10, então ficamos com 9. Porque o A já começou com ele. O A não precisa mais permutar. O A fixamos ali, tá? O A fixamos. Apenas iremos permutar aqueles elementos. Logo, quantas letras nós temos aqui? Para M ficamos com este, logo temos então 2. Para o A ficamos com este e este. Este aqui foi usado, por exemplo. Teremos aí então 2. E depois para T ficamos nesse caso então com 2, este com este. E para I, C, por aí vai, em 1, 1, tanto faz, tá? Em 1, 1, tá? Agora, será igual, nós colocamos então, vamos colocar aí então com 9 fatorial, que divide por 2 vezes 2 vezes 2 fatorial. Então, eu vou ter que colocar na calculadora aqui, para ver se isso aqui vai dar 9 fatorial, que dá 2 vezes 2 vezes, não é? Vezes 2 vezes 2, ali. Ficamos com este número bem gigante aqui. Ficamos nesse caso com 4, 5, 6, exatamente assim. Agora, começando aqui então por letra E. Vamos começar aqui então por E. Se começa com E, qual é a influência? Quando começa com E. Quando começa com O, as coisas ficam mais simples. Teremos aqui então começando então com E. E também é vogal, tá? Vamos com permutação de 9, porque o E já fixamos. E depois, aqui ficamos com o quê? Teremos ali então, podemos limpar aqui, só para podermos aproveitar. Vamos limpar aí, tudo bem? Então, temos aqui então o A, o M, não é? O M ali então são 2 vezes, como nós vimos, 2 vezes. E depois o A são 3 vezes, o A são 3 vezes, tá? Então, o T são 2 vezes, colocamos aí então 2 vezes o T. E depois o E já fixamos e ficamos com I e C. Então, temos então 1 e C. Agora, para tal, vamos colocar então o nosso 9 fatorial, que divide então por 2 fatorial vezes o 2 fatorial vezes 3 fatorial. Então, vamos fazer a operação, esta parte, só para poderes entender como é que isso vai funcionar. Temos aqui então o 9 fatorial, que divide nesse caso por 2 vezes 6 vezes 2, tá? Em que dá um número bem gigante aqui. Temos então 1, 5, 1, 2, 0 aí. Agora, com base nisso, nós podemos entender de que também podemos colocar, começando aqui então por I. Começando nesse caso aqui então por I, 2 pontos, temos também permutação de 9, ali então em cima, na verdade, essa configuração aqui será a mesma, com TI. Teremos aí então o 2, o 3, aí então o 2, em que resulta também 9, que divide aí, então por 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Na verdade, na prática, ficaremos com o quê? O número que é a nossa linha B, teremos que esta parte, não é? Que seria o número total das combinações em B. Ficamos com permutação de 2, 3, 2, 1, 1, tá?
aqui na 10, somado com 2 vezes, porque esta parte aqui é igual a esta parte, nós podemos multiplicar a quinta por 2 aqui. 2 vezes, o que nós temos ali aqui é a permutação de 2, 2, não é? É 2, 1 e 1. Agora, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Se começa, por exemplo, não, aqui, estamos aqui, tá? Ali fica 2, 3, 2, temos então 1, 1. Aqui está para o 9. Agora, quando é que dessa parte aqui? Basta somar, né? Soma esta parte com esta parte aqui, multiplica por 2, ao somar aqui, tá? Ficamos com aquele número, eu vou te colocar então 4, 5, 3, 6, 0, mais 2 vezes 15, 12, 0. Ficamos com este número aqui também, que é o nosso resultado, 7, 5, 6, 0, 0, 0. Exatamente aí assim, que é o nosso então resultado dessa operação. Agora, vamos resolver a nossa linha C. Ficando a letra, não é? MA sempre juntas. Sempre juntas. Nós queremos que ficando essa parte aqui está sempre junta. Então, nesse caso, nós queremos resolver aqui então C. Atenção, se fica essa letra aqui está MA junta, isso implica que considerar apenas como sendo aqui então uma única letra. Para tal, passaremos a ter 9 letras. 9 letras. Atenção. Agora, como teremos 9 letras, nós podemos aplicar aqui então a permutação. Permutação de 9 letras, enquanto que aqui em cima ficamos com quem? MA foi repetida apenas uma vez, não é? Colocamos apenas uma vez. Mas como MA está aqui então junto, logo a letra aqui então T foi repetida quantas vezes? 2 vezes. Ficamos aqui então com 2 vezes. E depois a letra E foi repetida quantas vezes? Uma vez. Colocamos então uma vez. A letra aqui então M apenas fica uma vez, visto que a palavra MA, ela aqui então já está junta. Logo não temos outra repetição desta palavra. Agora, M, como disse, o A também, o A foi repetido quantas vezes? 2 vezes, né? Já colocamos ali o A 2 vezes, já colocamos. O A 2 vezes já colocamos? Creio que sim, né? Ou não. Vamos colocar aqui no 2. Vamos verificar aqui para não deixar dúvida. Atenção. Veja só aqui então. O MA está junto. Nós podemos aqui ignorar essa letra aqui. Então, o T foi 2 vezes, o A também 2 vezes. É isso que nós escrevemos aqui. Então, mas o que acontece? Tem outra parte também em que a letra aqui então MA, não disseram que deve estar na mesma ordem. Atenção. Se fosse que era na mesma ordem, aí sim nós poderíamos considerar como sendo nesta ordem aqui. Mas como não disseram essa informação, automaticamente nós podemos permutar essa parte aqui. Nós podemos permutar. Ou seja, nós podemos colocar aqui então A, M também. Certo? Certo. Logo, eu posso multiplicar aqui então por permutação de 2. Automaticamente ficamos com o que? Ficamos com 9 fatorial, que divide. Esta parte ficamos com 2 fatorial, vezes 2 fatorial, multiplicado então pela permutação de 2. 2 permutação, cortamos este com este. Automaticamente ficamos aqui então com 9. Permutação, aqui está 2. Agora, nós podemos fazer a operação daquela parte ali. Quando é que dá? O 9 fatorial que divide por 2. Ficamos também com um número bem gigante. Vamos copiar aqui então. 1, 8, 1, 4, 4, então 0. É assim como nós podemos fazer, na verdade, esse tipo de caso. Então, sempre preste atenção, se bem que a questão, ela então quer que todas as letras estejam juntas naquela ordem, ou simplesmente nós podemos aqui então alterar aquelas ordens aí, então, de M e N. Então, se for esse o caso, é assim que nós podemos então fazer e resolve até diversos exercícios para você poder então ficar craque. Acredito que, talvez, lá futuramente, quando eu terminar essa parte aqui então de cálculo combinatório, eu possa resolver exercícios que mais cobraram no exame de admissão, não é? Visto que nesse nosso curso nós estamos tão focados assim, então, em pegar exercícios do exame de admissão. Com base nessas aulas, você consegue esmagar facilmente qualquer que seja exercício aí, então, cobrado aí no exame de admissão. Eu sou Júlio Mamadi e te vejo nos próximos conteúdos. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e até lá!